Pai do Senhor, meus irmãos, sejam bem-vindos ao nosso devocional. Hoje é 11 de abril, sexta-feira. Deus te abençoe, te dê um bom dia. Estamos lendo aqui Mateus 15, verso 11. Não é o que entra pela boca e o que torna uma pessoa impura, mas o que sai da boca. Isto sim, corrompe a pessoa. Essa é a resposta de Jesus para os fariseus, em meio a uma discussão. Mas o que eu quero refletir é como a noção ou a ideia de pureza e impureza foi transformada por Jesus não mais numa questão simbólica, ritualística, né? Que tem a ver com uma série de coisas do Antigo Testamento. Jesus transformou o conceito em um conceito moral, né? Um conceito moral e uma questão do interior do homem, não mais uma questão, como eu disse, ritualística e, enfim. Ah, então a gente precisa recordar o que era puro e impuro, né? Eu gosto de pensar os porquês deste conceito de puro e impuro, e quando a gente pesquisa sobre isso, a gente é qualquer um, porque as leituras estão à disposição de todos nós. Os pensadores, intérpretes, consideram que o nosso Deus impôs tais conceitos simbólicos e que vieram para Israel, obviamente, em forma de ordenanças, né? Na lei de Moisés. Era para que o povo, e a partir dos sacerdotes, pensassem na santidade de Deus, né? Pensassem de que Deus é puro, né? E que aprendessem através desta distinção. Então, a primeira coisa que o povo de Israel tinha que fazer era distinguir, né? Era perceber a diferença entre pureza e impureza. Então, veja só, ah, vocês lembram quem leu a Torá ou o Pentateuco, né? O comecinho lá da Bíblia, os 5 primeiros livros, você viu de forma reincidente, né? Repete, repete, que os sacerdotes não podiam ter deformidade física. Então, deformidade física, simbolicamente, era uma impureza. Não podia ter união imprópria, né? Não podia misturar com mulheres que não fossem judias. E uma série de misturas eram proibidas. Os animais tinham que ser puros, então isso significava que tinha um padrão, né? Estabelecido. Então não podia ter problema de pele, não podia faltar um órgão. Isso tanto os sacerdotes quanto os animais oferecidos em sacrifícios. Então essa prática de nominar o que é puro e o que é impuro vinha todo dia. O sacerdote tinha que estar atento a isso. E o povo atentava muito para isso na questão dietética, né? Ou seja, o que se come. Por quê? Porque a lei dizia, uma série de animais não podia comer. Aliás, a Bíblia dá os nomes, né? De aves que não podiam comer, os animais que podiam, né? Então, quais que podiam? Claro que eu não vou ficar aqui recordando tudo, mas os que ruminavam e tivesse a pata fendida, esses podiam comer. Os que ruminassem e não tivesse pata fendida, não podia, né? E
Então, se não tivesse nesse padrão, o que Deus chamou de animal puro, né, era proibido, né? E, e aí eu falei de animais, as aves e peixes também, com escama, sem escama, com barbatana, sem barbatana. Então, tudo isso tinha que ser observado. Então, percebe que tanto os sacerdotes, na sua prática, na sua conduta pessoal, quanto, como é que se diz, prestando atenção naquilo que era sacrificado, portanto, observava os cordeiros e tal, se não tinha defeito e tudo e tal. E o povo também, né, que tinha que se abster de alimentos considerados impuros por Deus. Então, tudo isso fazia eles lembrarem da santidade de Deus. Isso perdurou, né? Isso é lei. Acontece, vocês conhecem a Bíblia, os, os, os sacerdotes, e agora eu me refiro principalmente ao farisaísmo, né? Os fariseus, eles foram transformando isso que era apenas para lembrar a santidade do Senhor na regra mais importante. Então, os rituais de purificação que eles criaram na busca de pureza, né? E aí não era uma pureza moral, né? Uma pureza cerimonial. Chegaram ao ponto de ter. Primeiro, que o povo de Israel era muito limpinho, né? Não falar de sacrifícios, aspergir sangue. Gente, a aspersão de sangue era uma, duas gotinhas, né? Ninguém precisa pensar que era aquela coisa cheia de sangue, cheia de mosca e aquela coisa bizarra, sabe, horrenda. Não. Eles eram limpos e eles e isso porque eu não citei uma série de coisas no meio do povo que ficava considerado impuro, né? Impuro até o fim do dia, impuro por tantos dias. Então isso envolvia uma série de coisas, como por exemplo a menstruação na mulher. Bom, é muita coisa, não vou ficar citando, porque senão a gente fala demais. Mas enfim, o povo estava acostumado a fazer estas distinções. E tudo tinha razão, algumas coisas tinham uma razão sanitarista, outras uma razão cultural, e outras era esse grande memória forçada, imposta ao povo, de lembrar da santidade de Deus, da pureza de Deus, e era assim. Mas como eu vinha dizendo, os rituais de purificação se tornaram a coqueluche, né? Se tornaram a coisa mais importante. Então, os discípulos de Jesus, dando um salto aqui na história, eram, eram criticados porque não praticavam esses rituais que o farisaísmo inventou. Uma série de lavagem de mãos e tudo mais. E, enfim. E aí, questionaram Jesus, por que que eles comem sem os rituais de purificação? E aí Jesus é, começa, eu estou dizendo começa, porque eles tiveram dificuldade para entender isso. Começa a dizer que as coisas não são exteriores, que não é uma purificação, uma lavagem de mãos que vai trazer a purificação da qual Deus pretendia, né? Mas que Israel nunca esteve maduro para entender que é o interior que precisa ser purificado ou puro, né? Aí Jesus diz, olha, gente, não é o que entra pela boca, não é um germe ou bactéria de contato, qualquer coisa
que vai tornar uma pessoa impura, né? Mas é o que sai da boca. Isto sim corrompe a pessoa. Então, sem entrar muito em exemplos do que isso significa, mas não é um processo de fora para dentro, mas é de dentro para fora. Então, a pureza que Deus quer que tenhamos tem a ver com os conteúdos, com aquilo, os conteúdos de dentro, digamos assim, aquilo que preenche o nosso coração, porque aquilo que preenche o nosso coração é que extrapola. É por isso que em outro momento Jesus disse que a boca fala o que o coração está cheio, né? E, e isso aí levou muito tempo para eles resolverem. Há muitas discussões a respeito de alimento, o que, que pode, o que, que não pode. Então, a primeira igreja, ou a primeira era cristã, passou por muitas dessas coisas, de discutir mesmo. E até no Concílio de Jerusalém essas coisas foram mencionadas. Enfim, então tinha uma coisa mais primitiva, né? Lá no começo de Israel, e chega nessa instância. E aí eles têm que discutir o que, que um crente judeu e um crente gentil pode comer, o que, que não pode. E tudo isso foi discutido, como eu disse, no Concílio de Jerusalém. E, enfim, o que é importante é o que a Epístola aos Hebreus nos ensina: que tudo no Evangelho, em Jesus, é superior à antiga aliança. Tudo. Então, Jesus é superior a Moisés, Jesus é superior à lei, Jesus é superior ao sacrifício, e entre outras superioridades de Jesus, Jesus também é superior aos rituais de purificação, ou qualquer outra prática, né, que distingue o que é puro, o que é impuro, né? Puro e impuro simbólico, puro e impuro na lei. Então Jesus é superior, porque é Jesus, hoje, pelo seu Espírito, quando promove em nós um novo nascimento, transforma, né? E a partir daí a gente fica numa obra santificadora do Espírito Santo, a santificação, e aí de dentro, numa obra do Espírito, no nosso espírito, a gente vai se afastando das impurezas, compreendendo a natureza da nossa natureza divina em nós e dando frutos, né? O fruto do Espírito, que é completamente diferente de qualquer observação, de qualquer insistência com coisas rituais da lei ou com qualquer outra religiosidade dos dias de hoje. Ah, eu não faço isso, não faço aquilo e tal. Mas o que que importa? O que importa é o que está dentro. Que o que contamina, o que é impuro, é o que está lá, o que procede do coração, que muitas vezes extrapola e contamina o homem. Deus te abençoe a pensar nessa superioridade de Jesus e de como ele é quem nos purifica. Então a gente não tem rituais de lavagem, mas a gente conta com o lavar ou a lavagem, né, purificadora da palavra de Deus, do Espírito Santo e do sangue de Jesus Cristo na nossa consciência. Deus te abençoe. Vamos orar. Deus te abençoe e um abraço fraterno
Vamos orar. Pai eterno, rendemos graças por Jesus, que nos purificou dos nossos pecados. Mediante a sua palavra, estamos limpos. Mediante ao Espírito Santo, um lavar regenerador pela palavra, pelo Espírito, e a nossa consciência também está limpa das obras más. Obrigado, ó Deus, portanto, por tua palavra, por teu Espírito, pelo teu sangue derramado, que nos torna puros e passamos a distinguir dentro de nós, numa produção que não é nossa, mas é do teu Espírito em nós. Obrigado, ó Pai, no nome de Jesus. Amém.